Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós paramos no último vídeo falando justamente sobre a primeira verdade fundamental, que justamente consiste, vamos voltar aqui para nós acompanharmos, em ter Jesus Cristo como a verdadeira devoção, ou seja, a finalidade última à Santíssima Virgem Maria, a devoção à Santíssima Virgem Maria, é ser mais devoto de Jesus Cristo e assim alcançarmos uma vida evangélica, como eu trazia um pouco, Esta vida aos moldes do Evangelho nos fará discípulos autênticos de Cristo, assim como ele formou por primeiro os 12 e depois formou tantos outros discípulos a partir desta atração, a partir desta graça de ser cristão que manifesta o próprio Espírito Santo em sua vida, que rejubila, dá graças, dá glórias a Deus com o próprio testemunho de vida que é justamente um cristão. Nós sabemos que ao longo de um tempo nós fomos como que nos amornando, nos esfriando, a caridade foi se esfriando ao longo do tempo, conforme nós nos distanciamos um pouco de Cristo. A finalidade, então, desta devoção, colocar em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida, trazermos uma verdadeira conversão interior e, assim, esta autêntica conversão interior fará com que nós... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Fará com que nós, sendo autênticos discípulos de Cristo, vivamos toda a sua proposta evangélica. Então vamos continuar aqui no nosso texto. Vou fazer a transição de tela aqui. Opa, beleza. Bom, um discípulo, ele não nasce feito, ele não nasce sabendo, ele se faz. Ele se faz quando? Ele se faz diariamente, a partir das experiências de vida. Ele permite que o Senhor entre nos seus caminhos e o chame constantemente a mudar a sua trajetória, mudar o seu trajeto para alcançar, sim, a salvação. Eis o sinal da conversão, a apontar sempre a vida para Jesus Cristo, que venceu tudo e quer que nós também vençamos. No discipulado, aprendemos que Cristo é nosso único Senhor e não todas as outras coisas que compõem este mundão, vamos assim dizer, ou as vozes que também têm poder sobre nós, também a voz do maligno, do próprio demônio. Nós renunciamos tudo para segui-lo, assim como Pedro diz, Vê, Senhor, nós renunciamos tudo para te seguir aonde nós vamos, Só tu tens palavras de vida eterna. Assim, Jesus é o único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor a quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo com o qual devemos conformar-nos, nosso único médico que nos há de curar, também nosso único pastor que há de alimentar, nosso único caminho que devemos trilhar, nossa única verdade que devemos crer, nossa única vida que há de nos vivificar e nosso tudo em todas as coisas que deve bastar-nos. Compreendamos então com a mente e com o coração da graça de termos um Senhor que quer nos edificar, santificar, para que solidamente nos assentemos sobre sua base, sobre a sua rocha, sobre a própria Igreja. Uma vez estabelecida a sólida devoção à Santíssima Virgem Maria, se estabelece então com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo. E nisso consiste uma verdade fundamental. Caminhamos para a Santíssima Virgem Maria para nos encontrarmos com Cristo. A escutarmos também a Santíssima Virgem Maria para escutar o próprio Cristo. Colocamos em prática os conselhos da Santa Mãe de Deus para nos cristificarmos, para também rezarmos com ela, para com Cristo rezarmos. Enfim, viveremos a fidelidade e a prudência como a Santíssima Mãe do Salvador vive e quer que também nós vivamos,
Pois aquele que ouve estas palavras e põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. A casa, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. De fato, a rocha é o próprio Cristo, que edifica tudo, pois ele é a base para a sustentação para o reino dos céus. E assim nós ascendermos ao reino dos céus sobre esta rocha que é Cristo, nós teremos aí um projeto de engenharia, mãos à obra, né? Que é a própria Santa Virgem Maria. Este é o maior dos projetos que Deus fez para cada um de nós para edificarmos a nossa casa. Entretanto, nessa beleza também jaz uma falsidade, um labirinto que perde muitas almas piedosas e aglutinam o pensamento do erro típico do demônio. Quando apresentamos a verdadeira devoção, subentendemos que ocorra também uma falsa devoção, que nós vamos falar um pouco mais para frente, como uma ilusão do demônio em nossas vidas, que nos enganam e faz aumentar em nós o orgulho, a vaidade, o amor próprio, o egoísmo, os escrúpulos. Não que estes sejam ruins ao todo, mas seu excesso pode afastar-nos da graça de Deus e também afugentar a humildade, etc. Né? Uma das obras de escrúpulo na nossa vida é justamente a crítica. Sermos críticos é um grande mal que nós podemos trazer no nosso coração, de irmos rejeitando todo o mistério, toda a graça, tudo aquilo que o Senhor apresenta de verdade, caminho autêntico para nós. Desta falsa devoção devemos nos afastar e rejeitá-la completamente para que a verdadeira devoção cumpra um encontro com Jesus Cristo e a decisão de amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Desta falsidade, ou palavrinha que engasguei aqui, desta falsidade pode ser que ocorra também um fideísmo, que combatido pela Igreja e considerado como uma heresia modernista, faz com que a experiência particular de fé, sem nenhum ato prévio de inteligência, se torne também o único objetivo particular da devoção. E não é somente isso, ao contrário, a verdadeira devoção da Santíssima Virgem Maria deve nos levar a uma autêntica piedade e ao desejo de servir a Jesus Cristo com todo o nosso empenho e esforço, bem como a experiência da fé. Esta questão do fideísmo, ela nos traz uma outra questão, né? A própria questão, como eu já disse anteriormente, que foi levado em conta apenas a justificação pela fé e não o esforço, né? Que é justamente a heresia de Martinho Lutero, a heresia protestante. Ela trouxe um valor de fé importante, o próprio fideísmo, né? Mas infelizmente acabou como que afugentando, acabou como que afugentando esta porção intelectual nossa, a própria razão, todo o esforço e etc. Nós não somos justificados apenas pela fé. Isso seria uma fé muito imatura, né? Não trazermos as bases, por exemplo, da própria razão, do discernimento e etc. Nós não deveríamos trazer justamente isso. A experiência de fé não é somente desta forma, pois também a inteligência, sendo uma faculdade da alma, né, é por ela que nós alcançamos o próprio Senhor. Vamos lá. Cristo veio na carne, nasceu da Santíssima Virgem Maria, e anátema seja aquele que pregar alguma coisa diferente disso, que Jesus não veio na carne, mas veio somente no Espírito. Enquanto homem, quis que algum dos seus pudessem participar da sua vida. A estes denominou-os apóstolos, ou seja, aquele que é mandado em missão, justamente com a missão de anunciar a toda criatura a boa nova, que é Jesus Cristo, e batizar todos os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No capítulo 10º de São Marcos, após Jesus ter escolhido os 12, envia-os à missão, constituindo os seus apóstolos. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como serpentes, mas simples como as pombas, também em Mateus capítulo 10. Cientes da missão que recebemos de cumprir a vontade do Senhor na nossa vida, sermos fiéis, obedientes e praticantes de sua palavra, compreendemos que a verdadeira devoção é alcançarmos Jesus Cristo em estatura e maturidade,
Pois a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. A todos estes que Jesus constituiu seus autênticos discípulos, né, seus filhos, ele, agora sim, constituindo eles como apóstolos, né, anteriormente ele constituiu todos estes como seus autênticos discípulos, aqueles que ouvem o Mestre e colocam em tudo em prática a sua palavra, ou seja, em toda a sua vida em prática a sua palavra. Nós devemos ter isso muito claro no nosso coração. Para sermos cristãos, ou seja, após sermos batizados, nós mergulhamos no mistério de uma vida cristã. Para nós colocarmos em prática essa vida cristã e seguirmos fielmente como nos é exigido, senão seremos maus cristãos, para de fato colocarmos em prática tudo isso, devemos ter no coração o seguinte sentido: somos discípulos de Cristo. Necessitamos nos converter diariamente, constantemente, mudarmos sempre toda a nossa trajetória, que sempre quer ser guiada por Cristo para atingirmos a estatura da maturidade de Cristo, como nos coloca São Paulo, para alcançarmos a santidade, ou seja, o próprio reino dos céus, a felicidade eterna. Suplicamos ao Senhor o desejo de uma ardente devoção à sua Santa Mãe, para que o alcancemos em nossa morada. Santo Agostinho nos diz que nosso coração está inquieto enquanto não encontrarmos no Senhor o descanso. Esta devoção, como autêntica, deve nos fazer repousar as nossas atitudes, pensamentos, orações em Jesus Cristo. A nossa conduta moderada pela inspiração da Santíssima Virgem Maria encontrou em Cristo seu descanso. A oração que repousa em Cristo, através da Santíssima Virgem Maria, encontrou a serenidade e a sua completude. E assim, então, nós terminamos esta primeira parte, este primeiro encontro, né, vamos assim dizer, lembrando que nós devemos, através da autêntica devoção à Santa Mãe de Deus, colocarmos em prática uma vida de autênticos discípulos do Senhor e assim caminharmos à santidade, como nos é exigido pelo próprio Cristo. Que Deus te abençoe e a Santíssima Virgem Maria reine em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.